fiquei toda arranhada e para controlar ele deu trabalho. Sem a figura do professor, você não consegue avançar muito. Alunos que a gente reencontra depois de muito tempo e fazem você se sentir um ser humano importante. Mas a gente tem aluno que faz... Estudantes que desafiam as normas dentro da escola, professores estressados, depressivos, desistindo da profissão. De acordo com o Instituto de Estatísticas da Unesco, o Brasil terá de contratar mais de 300 mil novos professores até 2015. Mas encontrar quem queira abraçar a profissão, que já foi o sonho de muitos jovens no passado, será um desafio. Esta professora, que não quer ser identificada, conta que a cada dia que passa está mais difícil ensinar. Valores como respeito ao próximo, bom comportamento em sala de aula, tudo isso está sendo deixado de lado. É um desafio grande para nós professores, profissionais da educação hoje. A gente se depara com situações bem complicadas. Não só eu, mas como os demais professores, já vivenciei, já vi outros professores serem agredidos. Anos atrás, o professor ele era respeitado. Hoje a mudança é muito grande. Nós perdemos uma grande parte da nossa autoridade. Os pais jogam responsabilidade para a escola, esquecem de educar os filhos. A violência tem sido cada vez mais comum nos colégios. O desrespeito em sala de aula preocupa os educadores. O medo maior é de você não conseguir construir uma nação. É um país dependente de educação, não tem informação. É um país rico por um lado, pobre por outro, muito pobre. Se não corrigir imediatamente essa escalada de violência, ele está marcando um gol contra si mesmo. Porque não sou eu que estou perdendo não ter a aula, é a sociedade. Em algum momento o senhor pensou em desistir da profissão? Atualmente, sim. Se eu estivesse hoje com 5 ou 10 anos de carreira, eu já teria pedido demissão. Deixar de frequentar uma sala de aula é difícil, né, professor? Estou vendo que o senhor está emocionado. É difícil. Desculpa. Ninguém está olhando para esses profissionais, professor? Não. Na prática, não. 12 anos dedicados à educação, ao prazer de ensinar. Comprometida com a profissão, Idalina diz que já foi mais idealista e sonhadora. Para ela, além da indisciplina, a falta de interesse dos alunos em aprender também desestimula o educador. Hoje o nosso grande desafio é conseguir dar aula, né? Você preparar a sua aula e você chegar na escola e o aluno estar disposto a aprender aquilo que você quer ensinar. Ao invés de ele buscar aquilo que é interessante para ele, para a vida educacional, profissional, para o futuro dele, ele acaba perdendo esse tempo. De acordo com o presidente do Sintep de Tangará da Serra, o setor da educação passa por um momento delicado em relação aos profissionais, o que os especialistas da área chamam de síndrome da desistência. Muitos problemas não são solucionados, né, e ele acaba deparando com a realidade que acha que não tem mais saída. Os números que a gente tem levam a crer que 30% dos profissionais hoje da educação estão fora da sua atividade por problemas de saúde. Violência moral, verbal. Os professores estão expostos aos mais diferentes tipos de comportamento dentro de sala de aula. Sobra indisciplina. Faltam pessoas interessadas em ajudar. Nosso apoio é Deus, é conversar com alguém da nossa família, repensar sozinho em nosso quarto, dizer até que dia que eu vou conseguir preparar uma outra aula e voltar para a escola. Tem alunos que a gente reencontra depois de muito tempo e fazem você se sentir um ser humano importante. Mas a gente tem aluno que faz... Ai, desculpa. É difícil, né, professora? Muito difícil. Porque você ama o que você faz. Você tem que abrir mão daquilo que você ama. Porque
você não tem o apoio que você precisa, das pessoas que você precisa. Então eu só acredito na educação, no conjunto, família, escola, os órgãos públicos competentes investindo no nosso futuro. E a gente tem muito medo do amanhã por causa disso. A gente acompanhou aí que em todos os relatos esses profissionais alegam aí não ter apoio por parte dos órgãos competentes, ou se tem, não são colocados em prática. Bom, e nós vamos aí conversar agora com a Franciele Lopes. Franciele, como é que o Estado e o município lidam com essa situação? Boa tarde, Teodoro. Olha, para responder essa pergunta, estão aqui ao meu lado o Júnior Pimenta, que é secretário municipal de educação, para representar o município, e a Eunice Cipriano, que é da SEDUC, que também vai falar o que o Estado tem feito aí para lidar com isso. Então, Eunice, boa tarde para você. Nessas situações, existe algum programa, algum núcleo que atenda esses professores? Boa tarde. O que existe que nós fazemos seria o encaminhamento do professor que já está doente para uma perícia, e aí ele pode ser afastado ou então muda a função. Agora, pelo que eu vi na reportagem que a professora Idalina disse, nós estamos vivendo a consequência da violência em todos os níveis. Tá? E eu ressalto que aqui em Tangará, no ano passado, nós fizemos um fórum municipal sobre a violência nas escolas e muitas autoridades não compareceram para a discussão. Inclusive, muitas escolas também não. Então, agora não nos resta procurar culpados, e sim mobilizar toda a sociedade, família, instituições, promotoria, e para fazer essa discussão realmente, para que seja diminuída, pelo menos, a violência no contexto escolar. Então, hoje o Estado não existe aquele profissional, aquele psicólogo para atender especificamente o professor. Seria mais essa questão de encaminhamento, daí se o professor precisar mudar de função, afastar, isso que assim que funciona. Através da perícia ele passa por um médico, pode ser o psicólogo ou não, porque também a situação do professor hoje não é só questão de estresse da profissão. Problema físico, né, que na verdade todos têm um fundo emocional. Mas ele está sentindo a pressão que hoje a sociedade coloca na escola, a falta de credibilidade da família e às vezes até a mídia que vai para cima sem dó e fica expondo as fraquezas da escola. E em caso de agressão mesmo, agressão física, o que o professor é orientado? A orientação é fazer um BO. Não importa se o aluno é menor, se é maior. Primeiro faz o BO e dá todo o prosseguimento, até porque a justiça vai fazer a parte dela depois. Amanhã vai ter uma discussão para falar mais sobre esse assunto? Como que é isso? Sim, amanhã à tarde nós temos uma reunião com a SEMEC para montar um comitê que vai fazer um fórum permanente para discutir as questões de violência aqui em Tangará da Serra. Ok, Eunice, muito obrigada pela sua participação. Vamos falar agora então com o secretário de Educação e o município. Como lidar com essa situação? Sem dúvida é uma consequência das relações, né, sociais a qual a escola vive hoje. Não é de agora isso, né, e vem se arrastando já há muito tempo. E nós, da Secretaria Municipal de Educação, nós temos toda uma equipe técnica internamente na Secretaria que tem atendido, de certa forma, dentro das limitações, alguns casos, vários casos nesse sentido. Nós não temos assim uma equipe de psicólogo devidamente contratado na Secretaria para fazer esse atendimento. Nós geralmente fazemos o atendimento pela Secretaria, fazemos encaminhamento para o órgão do município ao qual tem esses profissionais e tem sido encaminhado dessa forma, onde tem o Centro Psicossocial da Secretaria de Saúde, que é do Sistema de Saúde do município. E é importante ressaltar, em todo esse processo, fomentar essa discussão da violência nas escolas. Eu diria, violência não requer tão somente por parte de alunos indisciplinados, mas violência também por parte da comunidade, de pais, de mães, que muitas vezes não veem, perdeu um pouco os valores que o professor tinha anteriormente. E aí é preciso se resgatar esses valores. Valores da importância que esse professor tem na educação do seu filho. E também colocar para a sociedade uma imagem de que a educação não se restringe ao ambiente escolar. A educação, ela está dentro do seio de cada família, na forma como ela se dá nessa relação com o filho. E aí, se uma criança é bem disciplinada em casa, com certeza ela é bem disciplinada também na escola. Então a gente pede, assim, conclama a sociedade, a
pais, a mães, a comunidade escolar, que atentem para isso com relação aos seus filhos, acompanhem o seu filho na escola, como está dando essa relação nas escolas, porque daí você começa a cortar o mal pela raiz, aí de repente você não tem tantos professores sendo agredidos, tantos professores sendo vítimas de violência no interior das escolas. Desistindo da profissão, né? Com certeza. Obrigada, secretário. Bom, o assunto está sendo discutido, daqui a uns dias também vai ter uma audiência para falar mais sobre esse assunto. Teodora, Daniela, eu sei que vocês estão aí com uma psicóloga no estúdio para falar mais e ver como que os professores e os pais dos alunos podem se posicionar. Isso aí, Franciele, com a gente está a Tereza, que é psicóloga. Tereza, qual que é a orientação para os professores? Como lidar com tudo isso? Uma situação difícil em sala de aula? Sim. A primeira coisa de se pensar é que aquele adolescente ou aquela criança que está lá, qualquer manifestação de agressividade ou qualquer situação de conflito que possa existir, não se trata de uma questão pessoal, mas de conteúdos daquela criança. Então, às vezes, os professores podem tomar um determinado comportamento do aluno como uma questão pessoal. É comigo. E é sim com o professor, afinal ele representa uma figura real. Mas o que ele está transferindo são conteúdos do que ele é. Da história de vida que ele possui, das relações que ele estabelece, da maneira como ele estabelece essas relações. Então ele transfere, ele projeta para o professor coisas que são dele. Então isso é importante o professor saber. É claro que alguns comportamentos vão despertar raiva, tristeza, insegurança, vários sentimentos indesejáveis. Mas a primeira coisa que o professor deve saber é que aquilo não é pessoal, não é com ele. Porém, ele tem que conseguir devolver de uma forma diferente. Se aquele adolescente, aquela criança, ela é agressiva, é porque dentro dela tem coisas que não estão bem. E o professor ele precisa ser continente com esses conteúdos que não são bons, com esse lixo psicológico, devolver de uma forma diferente. E a criança e o adolescente, especialmente, eles são capazes de captar com maior sensibilidade o que o adulto sente. Então, quanto maior a capacidade do professor de continência, de compreensão, de acolher, mesmo isso que não é bom, o adolescente, o aluno vai perceber que aquele professor tem uma preocupação genuína com ele. Tereza, e a falta de interesse aí dos alunos, isso pode gerar uma frustração nos professores também. Talvez esse sentimento, talvez essa seria a palavra, e frustração para tudo isso que acontece? Sim, também. Mas um outro aspecto que eu ia considerar, em princípio eu considerei uma questão assim ali da relação individual, da relação interpessoal. Uma outra coisa que a gente precisa considerar e que foi mostrado na reportagem é o aspecto social. Então a escola, a relação professor-aluno, ela reflete um aspecto social. Como está a família hoje, como está a sociedade hoje, quais são os valores implícitos na sociedade de hoje. A gente tem relações marcadas pela violência, pela agressividade. Por quê? Então, o contexto educacional, ele não está relacionado apenas à relação professor-aluno, ou só ao aluno e ao professor, mas a todas as políticas educacionais envolvidas. Ok, Tereza, muito obrigada pela tua participação. Boa tarde para você. Obrigada. Daqui a pouco tem esporte, as emoções do esporte, mais uma rodada da Copa Centro-América de futsal. E no campo, Serra conquista a primeira vitória do Campeonato Mato Grossense da 2ª Divisão e a primeira em casa desde a fundação do time. Agora é 12h27, fiquem com a gente, o MTTV volta já já. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Procuro um amor que seja bom para mim.